por ele, para que Deus venha capacitá-lo, amém? Eterno Deus, te apresento o teu ungido que irá ministrar a tua palavra. Eu te peço que do céu jogue sobre ele uma unção diferenciada, de capacitação, intrepidez, inteligência e sabedoria. E que tu, Senhor, venha usar a boca dele para poder falar no meio da igreja e alimentar o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Já botou ele? Ele veio aqui, botou? Uhum. Oi. Glória a Deus. Isso. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vemos uma vez aqui não para dar conserto, mas dar afirmação, muitas vezes, do que nós já vivemos, amém? Porque se estamos aqui procurando relacionamento com Deus, já demonstra que nós estamos no caminho correto, glorificando Deus por causa disso. Hoje nós vamos falar até de 3 porquinhos aqui, vocês acreditam? Vamos falar. O tema seria posicionamento perante Deus e os homens. Vamos abrir nossa Bíblia. Davi vai colocar lá. Atos 14. Não. Desculpa. Jeremias 18. Jeremias 18, versículo 1 ao 6. Sim, vai falar. Não bota duplo não, Davi. Bota um e vai passando. Assim vai falar a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, manifeste minha fé através do seu encher, da sua manifestação, da tua palavra, Senhor. O entendimento que tu me colocastes agora completa a obra, me inspirando e tendo tudo a seu controle, é o que eu te peço. Que as palavras saiam da minha boca, mas que tenham a nascente no seu trono, em nome de Jesus. Amém. Jeremias é chamado e conhecido por muitas pessoas que lidam com a palavra, que gostam de estudar, como profeta chorão. Ele tem esse apelido não porque ele era demasiadamente sensível, é porque ele viveu num momento triste da história do povo de Deus. Jeremias, quando nós vamos lá em Jeremias 31, um pouco mais à frente, quando Deus faz a promessa da libertação do povo, porque Jeremias era profeta na hora em que o povo de Deus é vencido e tomado, e vai ao exílio, e passa 70 anos no exílio por Nabucodonosor. Para um profeta que ficou em Judá, Ezequiel e Daniel estavam do outro lado, estavam na terra inimiga. Mas Jeremias ficou em Judá e viu a terra do Senhor, a cidade que deveria ser glamurosa, cair praticamente em ruínas. O seu povo exilado e quem ficou em Jerusalém sofria muito. E ele tinha que presenciar e ser a boca de Deus, porque ele era um profeta do Senhor. Então aquilo angustiava, porque
Porque quando você vai dar uma notícia, ou você falar alguma coisa, você sempre quer falar a alegria, você não quer falar as coisas ruins, você quer falar exaltação, é sempre melhor. Você não é difícil quando você tem que, se você é um chefe, alguma coisa, ou um pai, você não gosta de ir lá puxar a orelha do filho. A alegria é quando você vai lá agradecer, abraçar, poxa, você é presente de Deus, porque você tem um caminho maravilhoso e tudo está bem, porque o teu caminho vai bem. Mas Jeremias, naquela hora, ele não tinha motivos para falar boas coisas, porque o povo saiu da presença de Deus e por este motivo Deus tirou a sua mão. Isso acontece com todo mundo. Mas o que fala essa passagem lá, não é 31, é 18, é que quando Deus vai começar a falar com Jeremias, ele antes de começar a trabalhar com o profeta, ele fala, dizendo, levanta-te dessa casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. A casa do oleiro, no Velho Testamento, é um termo muito usado, porque conserta e faz o vaso. Era tipo um artista que fazia... Deixa eu apagar aqui, com Deus mais, isso era só na hora do louvor. Pronto. De restituir o vaso. E o que era vaso na simbologia da palavra aqui? Era o próprio obreiro. Porque o vaso, ele contém a unção que é representada pelo azeite. Quando botar lá esse pregador, essa pessoa está azeitada, porque ele está cheio da unção de Deus. E o que contém o azeite é o vaso que o segura. Se o vaso estiver rachado, o azeite vaza. Então não adianta Deus dar unção a um servo que não mantém, que não usa para a forma correta e desperdiça sem fazer a obra da forma correta. Deus às vezes dá unção, dá intrepidez e a pessoa não faz a obra, não respeita, não é fiel a Deus. Então por isso que nós fazemos a comparação. Essa varoa, esse varão é vaso de honra, é vaso, porque Deus enche e ele se mantém cheio para usar essa palavra, essa unção de Deus. Às vezes, dom profético, palavra, intrepidez, de várias formas possíveis. Mas Deus o manda à casa do oleiro para que ele fosse preparado para fazer a sua obra. Mas não é só ele. Quando nós chegamos em Ezequiel, perante o vale dos ossos secos, uma passagem que todo mundo conhece, maravilhosa. Deus primeiro fala assim, levanta-te e fala comigo. Em várias passagens Deus vai falar de posicionamento, reverência, porque não é de qualquer forma que se entra em frente a Deus. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito que se ora sem a reverência, sem um posicionamento, e Deus ouve e te obedece. As coisas, infelizmente, não funcionam dessa forma. E no mundo humano também. Aqui, o Alexandre brincou com a irmã Cláudia, vê ela, seu tipo igual, mas ela é uma varoa de Deus. Está dentro da sua família, mas é identificada como tal. Você dentro da sua casa, você precisa ser identificado como tal, porque o teu posicionamento perante Deus vai dar credibilidade quando você falar do poder de Deus. Quando chegar para o teu filho e falar, você tem que estar em EBD, vocês têm que estar em oração, a tua vida, isso não condiz com o posicionamento de Deus, isso aqui não é certo por causa disso, mas ele tem que olhar para você e ver credibilidade. Da mesma forma que você precisa se posicionar perante a Deus, você precisa se posicionar perante as pessoas que você vai dar orientação, as pessoas que você vai evangelizar. Eu tive um pastor que foi importante no começo da minha vida, quando eu comecei a trabalhar como obreiro, ele me ungiu diácono, e depois ele se perdeu em algumas coisas, e eu me afastei. Mas ele me contou uma história de que ele
tinha um amigo de infância e ele já caminhava no evangelho e sempre chamava esse amigo de infância para ir. A Isis vai lembrar talvez disso, para ir à igreja, para acompanhar. Esse amigo nunca quis ir. De repente ele convida e esse amigo vai. Esse amigo vai, no primeiro culto lá ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Começa o seu processo, porque conversão não é um estalar de dedos, é um processo. Ele dá o primeiro passo para isso começar, mas ele depois, num bate-papo, ele fala para esse amigo: eu sempre te convidei e você nunca foi, dessa vez você foi. Aí o amigo dele falou assim para ele: é que o crente que você era, eu não queria ser. O crente que você era, o testemunho que você me dava naquela época, eu não ia te seguir. Você pode falar com a tua boca as palavras, mas o teu testemunho tem que dar credibilidade. Você precisa se posicionar como servo, como detentor. A palavra não é sua, mas você detém o conhecimento, a palavra, e vive isso. Se você não viver, você precisa ser um testemunho vivo do poder de Deus, e esse teu testemunho vai salvar vidas, porque através desse teu testemunho, pessoas vão vir e conhecer a palavra de Deus. Não é nós que convertemos ninguém, mas a nossa função é testificar a palavra, falar, testemunhar, falar das boas novas, evangelizar as pessoas que você ama, que você quer o bem, você trazer para perto. Você não sei quem te trouxe aqui, a Natália eu sei, minha esposa sei, o Reginaldo, mas eu vou falar uma coisa: quem te fez esse convite te quer bem teu bem, porque uma pessoa que quer teu mal não vai te convidar para ouvir a palavra de Deus. A pessoa que quer teu mal pode até te repreender em certo momento, do caminho que tu está fazendo está errado, mas educar e querer o bem nem sempre é passar a mão na cabeça, é indicar o caminho correto. Agora, você vai ouvir o conselho se essa pessoa te der credibilidade. Se a pessoa sempre só te critica, ela não quer teu bem, ela quer te diminuir. Mas se a pessoa de vez em quando evidencia tuas boas qualidades, mas aqui você precisa melhorar, ela pode estar querendo te aprimorar, te ajudar. Isso você vai testificar. Essa pessoa tem um posicionamento perante você. Você recebeu essa palavra, viu que era boa e seguiu o conselho. Alguém falou, alguém convidou para você estar aqui hoje. E você está aqui recebendo essa palavra, esse louvor e tendo contato com a palavra, com o Senhor. Você hoje é uma pessoa convertida nos caminhos de Deus. Deus quebranta, Deus através do Espírito converte, mas a função da igreja é trazer, é levar você ao conhecimento, é convidar, é trazer a presença no santuário do Senhor, que é uma das coisas que está aqui. Então alguém te trouxe e você viu credibilidade. Agora você está aqui recebendo crescimento e precisa dar essa credibilidade a alguém, dar a mesma palavra a alguém. Para isso você precisa se posicionar. Todos nós passamos por aflições. E vamos precisar da intervenção divina, porque fomos criados para depender de Deus. Nós não fomos criados para ser sós e independentes. Deus criou a todos nós para depender da sua intervenção. Mas Ele nos deixa a escolha. Ele não te violenta, Ele não te procura a brecha para te atingir. Quem faz isso é o inimigo das nossas almas, o príncipe desse mundo, Satanás. Mas Deus não faz isso. Deus quer que você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida, e perante as suas orações, peça, interceda pela intervenção divina, e Ele vai atuar, dependendo do seu posicionamento, dependendo da sua fé. Em 2 Crônicas, nem precisa falar, eu vou colocar, bota aí, 2 Crônicas 17, vamos lá,
a história de Josafá. Josafá recebeu o trono do rei do pai, Asa. Mas Josafá sabia que uma hora ou outra algumas coisas poderiam acontecer. Naquele momento estava tudo bem. Mas o que ele fez quando ele recebeu o trono? E Josafá, seu filho, reuniu em seu lugar e fortificou o trono de Israel e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá. Aí ele estava se protegendo belicamente. E pôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalim. Antes buscou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão e nos jurar presentes. E aqui fala, ó. E com eles, e no terceiro ano, seu reinado, enviou eles príncipes a Belhali, Abadias, Zacarias, Nateel e Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá. Ele assumiu como rei e começou a preparar o povo para o dia ruim, porque ele chega. Nós entendemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, mas devemos estar preparados de alguma forma para as emergências, em qualquer situação. Se você ganha 5 mil reais e você gasta os 5 mil ou 5.005, está errado. Você tem que ter uma folga em alguma, às vezes é complicado, eu sei. Você tem que ter uma folga para que uma hora cai doente, tem que comprar um remédio. Meu carro quebrou, eu tenho que consertar. Alguma coisa aconteceu. Existem coisas, até na sua vida financeira, que vão que numa hora ou outra, aquela conta exata, você tem que pensar que numa hora pode acontecer alguma coisa diferente. E acontece lá no capítulo 20. E se desceu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, Josafá já estava preparando o povo desde o capítulo 17. E com eles alguns outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. A cidade cercada. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria. E eis que já estão em Arazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Mas ele não foi buscar o Senhor naquele momento. Ele estava desde o capítulo 17 se preparando para esse momento. O Senhor, quando recebeu aquela oração que ele fala aqui, responde a ele no 15. E disse: dai ouvidos toda a Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Quando você está nas suas aflições, quando você está na sua intimidade com Deus, você vai a Ele, e Deus responde, porque Ele fala em Mateus 21:22, pedireis e recebereis. Mas tudo vai depender do seu posicionamento, da sua intimidade perante a esse Deus. Nós precisamos entender que precisamos estar sempre próximos, porque não sabemos o momento de que precisaremos interceder a Deus, de que precisaremos testificar sobre o poder dele na sua vida perante uma pessoa que Deus mandou você agir, falar da palavra. Nunca saberemos quando precisamos, dentro da nossa casa, nos posicionar como o regente, o sacerdote, a mãe edificadora, o pai, o irmão mais velho, a pessoa que
precisa ter um mínimo de autoridade naquele momento para fazer a sua função que Deus colocou. Se você não der o testemunho e não se posicionar, por que eu falei dos 3 porquinhos? Até nos 3 porquinhos isso acontece. Como é que você está construindo a tua casa? É de madeira, de palha ou de tijolo? Porque o lobo mau está vindo aí. Se chama Satanás. Não precisa de ajuda, mas quando caiu, levou 1/3 dos anjos do Senhor. 1/3 dos anjos do Senhor são hoje anjos caídos, porque esse ser, criatura de Deus, que hoje não é mais Lúcifer não existe mais, porque Lúcifer é anjo de luz, ele não é mais, ele é Satanás, o diabo. Mas ele, ao cair, ele levou 1/3 e quer levar a você. E ele trabalha para isso, porque ele já está condenado. E ele já não tem mais escapatória. Você precisa entender que quando você recebe o posicionamento de Deus, você precisa entender o que você fez até esse momento. Quer ver? Davi, Atos 14, versículos 8 e 9. Paulo era itinerante, fazendo as suas obras missionárias, suas viagens missionárias. Ele chega a uma cidade e está a pregar. E ele repara, estava sentado em Listra, certo vazão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, não foi um acidente, desde a nascença, nunca tinha andado. Então ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Você sabe o que é fé? Fé é a ferramenta que Deus usa para trabalhar na tua vida. Se você não alimentar, não batalhar pela sua fé, dando manutenção no teu relacionamento com Deus, como é que Deus vai atuar se Ele não tem como usar essa ferramenta? A tua fé tem que ser dada. Bota aí, Davi, 1 Judas 1, versículo 3. A sua fé, você precisa dar a manutenção. E como é que você dá a manutenção? Judas vai falar aqui, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Santos são todo aquele que busca a santificação. Nós somos santos. Estamos aqui fazendo um aperfeiçoamento dos santos, os costumes dos separados para Deus. Ele fala aqui que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque sem a fé, Deus não tem entrada. Sem a fé, Deus não consegue agir. Você pode sentar e orar, mas são palavras que vão ser levadas ao vento, não tem direção. Porque sem fé, você não consegue se posicionar. É difícil? Claro que é. Porque nós somos carne. Mesmo que muitas vezes a palavra de Deus fala para nós, em Gálatas, nós falamos sobre a obra da carne e as obras do Espírito, como você deve andar, como deve se falar, como deve se vestir, como deve prosseguir no teu testemunho, na sua vida. Mas quando nós jejuamos, em detrimento da nossa carne, nós nos fortalecemos espiritualmente, mas nós continuamos sendo fracos e falhos. E todos pecamos, por isso destituídos somos da graça de Deus. Isso não é o bicho de 7 cabeças. O problema é que se você não lutar por essa fé, Deus não tem como atuar na tua vida. Se você não se posicionar perante Deus, não se posicionar perante o teu próximo, não se posicionar perante a igreja, não buscar o aperfeiçoamento que sem você estar dentro da congregação, você não consegue. O mundo vai começar a te dar coisas normais. O que tem? Não tem nada a ver.
Isso é normal. Daqui a pouco você é o beato, é o fanático, simplesmente porque pega a palavra da salvação e não simplesmente a decora ou lê. Você começa a viver e a proferir essas palavras, porque a boca sai e o coração está cheio. Se você vive isso, você vai falar sobre isso. Se você se dedica a uma coisa, é disso que a sua boca vai proferir. Você chegar uma vez, tem pessoas que falam assim: eu nunca vou conseguir pregar. Mas você vai pregar com facilidade, sem pensar, quando você viver o que você prega. Porque vai ser intuitivo e normal, vai sair. Você vai se organizar na palavra de Deus, você vai... Claro, você não pode fazer a obra com desleixo, porque Deus fala que isso não é perdoável. Mas nós precisamos entender que as coisas que você vive, que você acredita, que você repassa, vai sair com facilidade da sua boca, porque você está cheio, e Deus vai te usar, o Espírito vai te orientar. Não precisa ser nada demais. Herodes, depois da morte, quando começou a igreja primitiva, ele começou a ouvir falar de profetas que estavam arrastando multidões. Aí ele falou, tem uma passagem na Bíblia que essa eu não lembro todas não. Mas ele fala: quem deve estar lá? Será que é João Batista que voltou? E eram simplesmente pescadores. Mas pescadores cheios do Espírito Santo. Que no dia de Pentecostes eles foram para Jerusalém, na ascensão de Cristo, Cristo fala: vá para Jerusalém, espere o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo que hoje habita em nossos corações, que nos inspira e nos arremessa a fazer a obra. No dia de Pentecostes, esse Consolador chegou e capacitou aqueles discípulos para fazer a boa obra. Entenda uma coisa, não é você, não precisa ser você, mas você precisa se posicionar e dar lugar. Você precisa não repelir e não resistir ao manifestar de Deus que vai agir na sua vida. Você precisa se abastecer para isso. Como é? Buscando santificação, conhecimento. Isso você vai, num momento, tu vai achar, quando você vai iniciar, tu vai achar uma coisa difícil, mas cada vez vai ficando mais fácil. Porque quando você se fortalece espiritualmente, a tua carne, você nem mais toma conhecimento dela, quase. Quando você está só fortalecido, e algumas pessoas falam, às vezes no seu trabalho, sobre determinadas coisas, aquilo já te dá repulsa. Como em alguns momentos aquilo te atraía, vai começar a te dar repulsa. Isso é porque o Espírito que habita em você está começando a te inspirar, está começando a trabalhar na sua vida, está começando a te ajudar a se posicionar, porque ele é interface com Deus. O dia de Pentecostes que eu falei foi a inauguração da igreja primitiva, inauguração da igreja, e quando a igreja for arrebatada, o Espírito vai junto, porque ele está aqui para trabalhar com a igreja. Se não tem mais a igreja do Senhor, não tem motivo. É por isso que fala-se que na grande tribulação será muito mais difícil, porque não haverá mais o Espírito Santo, você não será mais templo do Espírito, então será muito mais difícil resistir sem esse impulsionamento e essa capacitação. Sem o Espírito do Senhor, vai ser muito mais complicado. É por isso que nós precisamos. Mas eu oro e as coisas às vezes não acontecem. Você está limpo? Como assim limpo? Santificado? Porque Deus dá isso a todo mundo? Vocês acham que a oração, as coisas de Deus são para qualquer um? Não são. Quais são as suas intenções? São dignas? Tem gente que ora
por vingança. Várias pessoas já me falaram isso. Ora para fazer mal. Eu quero que aquele ali... Rapaz, isso não é presente de Deus. Isso não é vontade de Deus. Se Deus tem plano contigo, você busca a Deus e entender o que Deus quer para a sua vida. Deus tem uma obra contigo, quer botar na sua mão. Ele quer você ali. Aí você ora, tu quer outra coisa, tu quer ir para lá. Se Ele te quer ali, Ele não vai te dar a bênção para você ir para o outro lado. Ele tem um plano contigo. Agora, quando você tiver comunhão com Deus, a ponto de entender o que Ele quer para você, é orar e receber. É orar e receber, porque você está mediante as intenções e os propósitos que Ele quer para a sua vida. Se posicionando perante isso. Estou disposto a fazer o que Ele pede, o que Deus pede. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou bacharel em teologia. Eu estudo a palavra, porque eu gosto. Eu sou professor da escola dominical e gosto de estudar a palavra. Me atrai. E eu vejo em vários momentos pessoas tentando articular e coisas complexas, mas eu vejo a palavra de Deus como uma simplicidade. Se você vai ver de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o mesmo Deus agindo da mesma forma. A mudança não está no que Deus faz. A mudança está na pessoa com quem Deus está utilizando. Deus quer a tua salvação. Imerente em Gênesis, quando a queda de Adão, todos fomos condenados a princípio, mas Ele começa a nos resgatar com Cristo, o Redentor, que viria. E lá atrás, quando Ele faz a primeira aliança com Abraão, Ele queria separação de um povo e fortalecimento, mas várias coisas começam a acontecer, e Ele tem que tomar várias atitudes, porque o povo se afasta da sua presença. Não era Deus. As coisas de Deus são simples, não tem nada de complicado. Mediante a atuação de pessoas que às vezes se acham elitizadas ou melhores, que as coisas ficam complexas. Deus quer o melhor. Ele quer fazer o bem, não o mal. Mas mediante a nós mesmos, as nossas atitudes, nós complicamos o que é simples. Quando chegou Jesus, que seria o certo, não era nem Jesus Cristo, seria Jesus o Cristo, porque Cristo não é o sobrenome, é o título, é o Redentor, o Salvador, Cristo. Jesus é o nome. Ele veio e era esperado que se tivesse um povo que lhe daria o suporte, que estaria com ele, mas esse povo se achava elitizado. Eram os fariseus, os saduceus e os judeus da época, e eles se afastou dessas pessoas, porque se você já tem o copo cheio, você não precisa mais encher, você já acha que tem todas as respostas, você não vai aprender mais nada. Você só pode consertar um erro quando você identifica que há o erro. Se você acha que está certo, ninguém vai te dar solução por uma coisa que você acha que não precisa. E aquelas pessoas achavam que eles eram o suficientemente importantes para resolver tudo. Eles não precisavam de Deus. Eles não buscavam a Deus. Eles buscavam homens e as suas teses humanas. E até hoje isso existe. Até hoje isso acontece. Eu não gosto de ficar repetindo, mas hoje os coaches estão aí. Teses humanas e relacionamentos. A palavra da salvação em muitas igrejas está sendo extinta. Está sendo esvaziada e não pregada como deve ser. Deus quer a busca, a devoção. Ele chegou para Bartimeu, para o cego, e falou: abre os olhos. Ele chegou para o coxo e fala: levanta e anda. Ele fala para o morto: caminha. Mas adianta falar se você não tem a fé para que a fé trabalhe? A mulher do fluxo de sangue foi lá,
tocar nas hastes da túnica de Jesus, porque ela entendia que não tinha outra saída. Ela entendia que era o único caminho, era o único tipo de salvação. E hoje nós temos essa mesma situação. Pode não ser tão sério, você pode não estar coxo, você pode não estar cego para a glória de Deus, Deus te deu saúde, você pode não estar com fluxo de sangue, nenhuma enfermidade, você pode não estar pecando, e eu glorifico porque você está aqui buscando ao Senhor. E isso vai trazer graça à sua vida, vai te dar retorno, porque Deus não deve a ninguém. Deus te retorna, porque Ele quer isso. Deus quer o bem. As pessoas, eu costumo falar que as pessoas falam muito, Filipenses 4:7. Se o meu povo, que busca o meu nome, busca a minha voz, usa o meu nome, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas no versículo seguinte, eu acho que é 7:14, ele fala: mas meus ouvidos estão atentos à oração deste povo. Ele está esperando a tua oração, Ele está esperando o teu conserto. Eu não estou falando, como eu falei no início da pregação, que muitas vezes a pregação não é para o conserto, falando que você está no pecado. É uma afirmação para entender que você está no caminho certo. O teu caminho é do bem, é de aprumação no caminho do Senhor, é de coisas boas. Muitas vezes essas palavras são justamente para que você entenda que Ele vai contigo. Você está sobrecarregado? Mateus 11:28, venha para mim os cansados e oprimidos, e eu lhe aliviarei, pois o meu jugo é suave. Ele te manda como mandou os apóstolos, mas Ele fala que estaria conosco até a consumação dos séculos. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Romanos 8:28, 37 fala que somos mais do que vencedores em nome daquele que por nós atua, mas perante o nosso posicionamento. Davi, bota aí, Efésios 4, 13 e 14. Sempre, e eu já estou para finalizar, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. O que é ventos de doutrina? Se você não tiver conhecimento da palavra, qualquer um que falar qualquer coisa, você vai entender pela fé, porque você não tem a sua fé firmada, você não tem um conhecimento, você não está com a sua espada afiada. A palavra em Efésios vai falar sobre o capacete da salvação, o escudo e a espada. Conhecimento, nós precisamos ter conhecimento da palavra. Quantas coisas falam aos nossos ouvidos, com pessoas com intrepidez e certeza do que estão falando, estão errados. Estão falando besteiras. Quem consulta a internet vai ver várias coisas. Eu, como professor de escola dominical, eu não oriento a ninguém procurar as coisas na internet, porque é perigoso sem você saber da onde está vindo a informação, porque ela pode estar manipulada. A estatura do varão perfeito, só uma pessoa aqui nesse mundo chegou, foi Cristo. Nós nunca chegaremos, mas o caminho para isso nos posiciona bem perante Deus. Quando nós nos posicionamos, Lucas 1:37 fala que para Deus nada é impossível. Você tem milagre para ser feito na sua vida, todos nós, o homem e a mulher que caminham com Deus, ver o milagre acontecer. Se você tem experiência com Deus, você já viu o milagre acontecer na tua vida. Você vê isso acontecer porque você tem um relacionamento e vive mediante a fé que nós falamos em Judas 1:3. Você batalha
Você vive e alimenta esse relacionamento e Ele é o Deus. Mas Ele também falou, Jesus falou que em seu nome nós faríamos maravilhas. E Deus quer usar. Deus quer trazer vida através das tuas palavras, do teu testemunho. E o que nós precisamos, às vezes, é continuar fazendo. É ser testemunha viva do seu poder aqui neste mundo. Que as pessoas possam ver o que Ele consegue fazer na tua vida. E seja o testemunho do seu poder. Mas o que Ele faz na tua vida vai trazer pessoas para a presença dEle. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, Senhor.